Muito boa tarde a todos. A Estónia anunciou hoje que aprovou a proibição de entrada no seu país, a partir de 18 de agosto, a todos os cidadãos russos que tenham visto Schengen emitido pela Estónia, pelas autoridades da Estónia. Ora bem, esta medida acaba por ser, de certa forma, controversa, não é isolada, não surpreende e acaba por ser, de certa forma, por merecer alguma reflexão sobre a ilegalidade que esta medida acaba por revestir e acaba por ter enquanto natureza. Ora, desde logo, eu tenho de frisar o seguinte, que algumas medidas que foram adotadas pela União Europeia no contexto da atual intervenção militar russa na Ucrânia, elas foram e, a meu ver, merecem continuar a ser elogiadas, porque esse reconhecimento, dada a forma como elas foram preparadas e foram executadas, merecem de facto o reconhecimento e o mérito enquanto medidas que foram tomadas e que se justificavam em toda a linha. Por exemplo, a decisão sobre o acolhimento de refugiados e imigrantes ucranianos da forma, em tempo recorde como aconteceu, a meu ver, é o maior exemplo disso mesmo, porque houve uma resposta da União, houve uma forma de criar condições que permitissem a deslocação destas pessoas perante um contexto de conflito armado. E a União aqui deu uma resposta muito rápida, de forma bastante célere, e era aquilo que se exigia face ao contexto em causa. Por outro lado, em sentido contrário, as decisões tomadas em contexto da União Europeia sobre medidas, as chamadas medidas restritivas ou coercivas, que também são mais comumente conhecidas como sendo sanções, ou a proibição também de acesso aos canais russos em território dos Estados-membros da União Europeia, a meu ver, já são medidas que contrastam com aquela outra que eu referi e que são preocupantes, são lamentáveis, criam muito maus precedentes para situações de futuro. E no meio destas medidas que eu acredito que se devam censurar para todos os efeitos, houve, ao menos em algumas delas, um critério que merece algum reconhecimento pela forma justa com que foi adotado, apesar de, quanto à substância, se tratarem de medidas bizarras e medidas estranhas. Portanto, por exemplo, as decisões sobre as sanções não incidirem sobre pessoas com nacionalidade russa em geral ou em abstrato, mas incidirem sobre pessoas concretas que se acreditam que tenham ligações ao poder russo, a meu ver, vai diretamente àquilo que se julga ser o problema, independentemente da forma como depois tudo isto é materializado, mas o critério parece muito mais justo do que punir os cidadãos russos em geral por isso, como por exemplo os bancos portugueses estão a fazer, no sentido de impedir a abertura de contas a cidadãos russos só porque sim. Isto porquê? Porque decidir sancionar uma nacionalidade no seu todo, eu julgo que deveria ser reconhecido como sendo um princípio extremamente abjeto, pela forma como acaba por contrariar os princípios mais elementares de proteção de direitos humanos e seria também uma negação de um sistema que na Europa tanto se quer instituir, amadurecer, consolidar e até mesmo difundir ou expandir. Portanto, uma razão imediata para isto é porque discriminar com base na nacionalidade, eu acredito que estigmatize as pessoas dessa nacionalidade, independentemente do que defendam ou daquilo de que são vítimas, não só estigmatiza as pessoas propriamente ditas na perspectiva em que elas se sintam discriminadas, como também estigmatiza na perspectiva de quem as recebe ou quem as acolhe, mesmo em contexto turístico, porque passam a olhar para todas com desconfiança, mesmo quando na generalidade destas pessoas não existe sequer motivos para isso. Ou pelo menos existem nas mesmas circunstâncias em que existirá para qualquer outra nacionalidade. Este caso de a Estónia querer proibir a emissão de vistos a cidadãos russos a partir do próximo dia 18 de agosto e a inspiração que ele tem tido junto da Letónia, da Lituânia, da Finlândia e até da Chequia, que também já mostrou alguma abertura para isso, a meu ver, é uma abordagem extremamente grave à forma como uma nacionalidade acaba por ser estigmatizada no presente e para o futuro, mesmo que depois, mais tarde, se levantem essas proibições para aquela nacionalidade. Os estónios
tem um ódio, um preconceito para com os russos que, por um lado, eu compreendo o que é que leva a esse ódio e esse preconceito, são razões históricas, são razões até em alguns casos de uma forte rivalidade que se converteu no condicionamento da autodeterminação estónia, mas o facto de compreender o que leva a este desfecho não quer dizer que aceite ou que entenda que seja suficiente e que justifique uma campanha de ódio e preconceito para com uma nacionalidade que é a nacionalidade russa no seu todo. Portanto, nós não podemos aceitar pela forma, sobretudo como se generalizam e empolam, preconceitos para com uma nacionalidade que neste caso concreto, volto a frisar, é a Rússia. É a nacionalidade russa. Além de que na Estónia a comunidade russófona é bastante expressiva, tem uma presença significativa entre russos, descendentes de russos e russófonos. A comunidade residente na Estónia estima-se que ande em torno dos 30%, portanto tem de facto uma presença significativa, não é uma minoria residual, trata-se de uma minoria com bastante expressão, a proximidade mesmo geográfica à Rússia também acaba por ser um sinal bastante forte das ligações que mesmo para quem não é russófono acaba por ter incondicionalmente relativamente à Rússia, e a Comissão Europeia, a meu ver, começou por ter uma abordagem muito responsável nesta questão, nesta proposta da Estónia, da Primeira-Ministra Kaja Kallas, já que a Comissão Europeia assumiu que não tem competência sobre a adoção de uma medida geral sobre a emissão de visto de Schengen a cidadãos russos. O visto Schengen acaba por ser um entre muitos vistos que os Estados-membros da União Europeia podem emitir e que não podem exceder um total de 90 dias inseridos num período de 180 dias. Portanto, pode ter interrupções, mas no total a pessoa não pode permanecer durante 90 dias num período de 180 dias. A particularidade do visto Schengen é que concede acesso a um espaço muito vasto que compreende o espaço da União Europeia, com a exceção natural da Roménia, da Bulgária, da Croácia, da Irlanda e do Chipre, e ainda inclui os países do espaço económico europeu, como são, disse exemplo, a Islândia, a Noruega, a Suécia e o Liechtenstein. Agora, se olharmos para as estatísticas, nós temos de perceber que até 2021 os russos eram de longe os cidadãos que mais beneficiavam de visto Schengen. Nós estamos a falar de mais de 500 mil pessoas que só num ano beneficiaram destes vistos Schengen. O segundo grupo de beneficiários deste visto foram os chineses, e reparem na grande diferença que existe, já que foram pouco mais de 27 mil. Portanto, nós estamos a falar de uma diferença significativa e, de facto, existe aqui um grupo que claramente é penalizado e, curiosamente, é aquele que consome com bastante distância o maior número de vistos Schengen que são atribuídos. Ora bem, em termos de enquadramento histórico breve, eu recordo que em 2007 foi celebrado o acordo entre a Comunidade Europeia e a Federação Russa sobre a facilitação da emissão de vistos aos cidadãos da União Europeia e da Federação Russa. E desde que entrou em vigor este acordo, foram vários os grupos de cidadãos russos que beneficiaram destas medidas de facilitação, nomeadamente dissidentes políticos, jornalistas, diplomatas, delegações oficiais, a comunidade empresarial russa, estudantes, cientistas, tantos outros também de outros setores de atividade e até mesmo da sociedade que acabaram por beneficiar disso mesmo. Os cidadãos de Estados terceiros que recebam visto de Schengen, no contexto do sistema Schengen, podem entrar no espaço Schengen a partir de qualquer posto fronteiriço e circular em qualquer estado desse mesmo espaço Schengen. O que significa que para os russos, a Finlândia e os 3 países bálticos possam ser vistos como um atalho para, de certa forma, simplificar o acesso à Europa, bem como também depois o seu regresso a território russo, já que neste momento eles não têm essa possibilidade de ter esta facilitação de acessos, já que o espaço aéreo com a Rússia, como todos vocês bem sabem, encontra-se encerrado desde fevereiro passado. Qual é o problema aqui? O problema é que os países, por um lado, é certo que são soberanos para decidir quanto às políticas migratórias, quanto ao sistema de entradas e saídas, mas a partir do momento em que embarcam no sistema da União Europeia e também no sistema do espaço Schengen,
os países não podem tomar decisões assentes no princípio da nacionalidade que discriminam os cidadãos de um país em particular, já que entre os princípios fundadores, tanto da União Europeia como também do espaço Schengen, encontra-se esta proibição de discriminação em função quer da nacionalidade, quer também da origem étnica. E, por outro lado, porque se fizesse uma coisa dessas, seria de facto criar um precedente terrível e os Estados, quando vão e entram num projeto destes, em projetos destes, como são a União Europeia e também o espaço Schengen, quando nós temos um Estado que aceita celebrar estes acordos, adere às convenções, estes Estados estão a renunciar a uma parte da sua soberania e a uma parte da sua discricionariedade e arbitrariedade que até poderiam ter a título isolado. Os Estados Unidos podem fazer isto. A Estónia não pode. Portugal não pode. Porquê? Porque no quadro europeu e no quadro do espaço Schengen, portanto, Portugal como a Estónia renunciam à sua plena soberania nesta matéria de entradas e saídas do seu território nacional e passam a ter de nortear essas entradas e saídas com base num princípio que não discrimine étnica ou nacional, política ou racialmente, ou até mesmo em função da orientação sexual as pessoas, ou em função do género. Portanto, estes são os princípios e estes princípios são muito claros. As exceções previstas no sistema de visto Schengen, a meu ver, são muito claras. Porque, desde logo, a primeira delas incide sobre a suspensão do acordo de facilitação. Está previsto no número 5 do artigo 15º daquele acordo de facilitação que eu vos falei, celebrado entre a União Europeia, entre a Comissão Europeia e a Rússia, permite-se que haja uma suspensão do acordo de facilitação por razões de ordem pública, por proteção da segurança nacional ou por proteção de saúde pública. No limite, o número 6 permite até denunciar este acordo a título definitivo, mas isso já me parece, e parece também, acredito eu, aos decisores europeus, que é uma solução extrema, já que vai ser permanente, e exige que mais tarde, se quiser retomar um acordo de facilitação, as condições sejam todas as condições que constem nesse acordo tenham de ser negociadas a partir do zero. Ou seja, tratar-se-ia de um processo extremamente oneroso para iniciar novamente um conjunto de negociações que poderia ter um conjunto de exigências, quer por parte da União Europeia, quer por parte da Federação Russa, que na prática inviabilizassem a celebração de um novo acordo. Portanto, a suspensão permite que temporariamente estas questões não se apliquem, independentemente de eu concordar ou não com elas, que não concordo, mas a verdade é que juridicamente isto é possível à Comissão Europeia operar esta suspensão temporária. Depois nós temos de ver ainda que a União suspendeu também não só o acordo de facilitação, mas fê-lo a título parcial, ou seja, há algumas classes de cidadãos que continuam a ter exceções, nomeadamente os jornalistas, os estudantes e também os familiares de determinados cidadãos que se encontrem já no espaço da União Europeia. Portanto, o segundo mecanismo que pode ser permitido no contexto do sistema de vistos do Estado de Schengen e que permite a suspensão, ou pelo menos essa discriminação, são as chamadas proibições individuais, ou seja, elas são proibições que têm sido de facto adotadas pelo Conselho, identificam a pessoa concreta, sinalizam em concreto a pessoa que deve ser impedida de aceder ao espaço do espaço Schengen, e muitas delas encontram-se até a ser contestadas no Tribunal de Justiça da União Europeia por se entender que são arbitrárias. Isto é um processo sobre o qual eu vou falar mais tarde. Tivemos aqui há uns tempos, infelizmente, o José Milhazes, que percebe tanto de direito como eu percebo de culinária, a dizer que o Tribunal, que havia um recurso no Tribunal e que havia um conjunto de situações no Tribunal de Justiça da União Europeia. Eu julgo que ele até confundiu o Tribunal, até falou em Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, confundiu tudo e fazendo sugerir que nada disto iria para a frente. Não é bem assim. Nós temos o célebre acórdão CADI, que é um acórdão que vai exigir que aqueles que são especificamente individualizados e alvejados por uma medida, tem de haver uma audiência dos interessados deles mesmos para que eles possam pronunciar sob pena de ilegalidade da medida. Eu não estou a dizer que vai ser esta a solução. O que eu estou a dizer é que há margem para se explorar esta solução neste caso concreto. Aqui,
Importa perceber qual foi a motivação para se proibir um conjunto de cidadãos russos específicos de entrar em contexto europeu, mas a verdade é que, do ponto de vista jurídico, a individualização de cada processo é legal. Depois, se as motivações são ou não corretas, isso é outro problema, mas a individualização é legal. Ou seja, deste ponto de vista, o Conselho acabou, quando toma aquelas medidas de identificar o conjunto de sujeitos que estão proibidos de entrar em solo da União Europeia, a meu ver, isto segue um quadro normativo enquadrado na realidade. Depois as motivações é que podem ser discutidas de outra forma, mas é importante individualizar. Portanto, admitir uma proibição geral a uma nacionalidade, a meu ver, violaria completamente o espírito do sistema do visto Schengen. Isto porque, ao contrário das exceções que estão previstas nos artigos 25 e seguintes do Código das Fronteiras Schengen, eu vou depois partilhar convosco, na descrição do vídeo, os vários instrumentos normativos que onde vocês podem consultar tudo isto, e os acórdãos também que eu aqui irei referir, vou identificá-los para que vocês possam depois consultar, mas só contemplam, estes artigos 25 e seguintes, só contemplam como exceção a chamada ameaça grave à ordem pública. E, sendo este um direito que o Tribunal da Justiça, para todos os efeitos, tem entendido que a invocação da ameaça grave à ordem pública como fundamento para suspender a livre circulação no contexto ou acesso ao espaço Schengen, o Tribunal de Justiça da União Europeia tem entendido que tem sido uma norma amplamente usada e invocada de forma abusiva desde pelo menos 2015. Mas, se, ao contrário do que está previsto nestes artigos 25 e seguintes do espaço de fronteira Schengen, não existe qualquer fundamento legal para introduzir uma proibição generalizada contra nacionais de um país, independentemente das circunstâncias. Portanto, as condições de atribuição ou recusa do visto Schengen são, a meu ver, bastante claras. Devem ser analisados individualmente cada um destes casos e ter em conta as particularidades que estão previstas no artigo 32 do Código Comunitário de Vistos. Aliás, é isso mesmo até que o Tribunal de Justiça da União Europeia defendeu no Acórdão de 2015, em que fez alusão às circunstâncias individuais especiais como fator a considerar para a atribuição ou recusa do visto. E ainda recentemente, em março de 2021, o Tribunal de Justiça da União Europeia também sublinhou que é uma obrigação incondicional dos Estados disporem de um conjunto de procedimentos no contexto do acesso ao visto que contempla a interposição do recurso das decisões de recusa, motivo pelo qual é preciso fundamentar a decisão de rejeição com base nas circunstâncias individuais do indivíduo. Finalmente, uma última razão que, a meu ver, me leva a concluir que essa decisão das autoridades estónias é ilegal e que uma medida a ser seguida, ou pelo menos imitada ou mimetizada por outros países, Estados-membros da União Europeia, é igualmente ilegal, é que o número 1 do artigo 21 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia proíbe expressamente a discriminação com base na origem étnica. Ora bem, muitos questionam, bom, mas estamos a falar de uma nacionalidade, nós estamos a falar de uma etnia. Não, estamos a falar da etnia russa, estamos a falar de etnia de quem é oriundo, quem tem um conjunto de traços específicos e culturais e até mesmo uma origem nacional que vem da Rússia, portanto, e a partir do momento em que existem também várias intervenções de políticos europeus a incidir especificamente o seu discurso de ódio contra pessoas de nacionalidade russa, a meu ver, nós temos aqui uma clara motivação xenófoba, ilegal, e que deve ser combatida e deve ser impugnada no Tribunal de Justiça da União Europeia. Se assim não for, nós temos de facto um problema muito grave do ponto de vista do Estado de Direito. Uma boa tarde a todos.